Diabo, pronto. Espero que tenha saído no áudio falando grava diabo, senão eu falei de novo, só para garantir. Bom, prosseguindo com o que a gente estava falando, na última aula foi uns exercíciozinhos sobre convergência, sobre bolinhas e tal. E a gente está nesse processo de pegando tudo que a gente fazia em análise 1 e ver em contextos um pouco mais gerais. Hoje o que a gente vai ver é continuidade. Continuando o que foi o assunto, né? A gente vai ver continuidade. Então, funções contínuas, só que no contexto de espaços métricos e normados. Espaços métricos e normados. Por sorte, é muito parecido com a análise na reta. Só fica ruim, fica diferente continuidade quando você dá um zoom out tão longo que fica ruim. Tipo, aqui a gente tem a reta, aí a gente generaliza um pouco, vai para o RN. Aí se a gente generaliza um pouco, vai para espaço normado. Se a gente generaliza um pouco, vai para espaço métrico. Tem umas outras coisas aqui no meio, mas não importa. Porque a gente vai fazer hoje é tudo muito parecido com a reta. Só que se a gente ir para o que o Saulo está fazendo com o Wesley lá, com topologia, que é aqui, a gente vai ver pouco. A gente vai ver definição de espaço topológico, mas não vai mexer tanto. Mas aqui, continuidade deixa de se comportar tão bem quanto aqui, sim. Ela ainda é muito bem comportada, mas você não consegue fazer as coisas usando tanto sequências épsilons e deltas, assim, igual a gente faz. Mas para efeitos do que interessa a essa disciplina, é tudo muito parecido com a análise 1, tá? Mas, deixa eu apagar essa merda aqui. Ah, esse que eu roubei tá bom, finalmente. Então, então, a ideia... Então, vamos... Relembrando... Quando a gente tinha um subconjunto de R e uma f de x em R, função, a gente dizia que a f é contínua num ponto Pzinho, que pertence a x1, se, dentre várias manifestações equivalentes, a gente dizia que se para todo I contido em R, intervalo aberto, tal que f de P pertence a I, existir J contido em R, intervalo aberto, tal que o P pertence a J e f de x pertence a I para todo xzinho que você pega no xão dentro do intervalo. Essa era uma das definições equivalentes de continuidade que a gente tinha. Todo intervalo em torno da imagem, eu consigo um intervalo em torno do ponto, tal que para os pontos nesse intervalo que estão no domínio da função, a imagem deles estão dentro do intervalo que eu comecei essa brincadeira toda. Era essa a ideia. O que a gente vai fazer agora?
A gente vai trocar intervalo por bola e vai ter definição de função contínua em espaço métrico. E vai ficar mais limpa a definição. Definição. Se a gente tiver x e y espaços métricos... Oi, tudo bem? Para x e y espaços métricos e f de x em y. A gente diz que f é contínua num pontinho Pzinho se para toda bola aberta, no y, tal que o f de P pertence a B, existir B' contido em X, uma bola aberta, tal que o P pertence a essa bola B' e f de X pertence a B para todo x que pertence a B'. Se eu for fazer um desenho, é isso aqui. A gente tem um espaço estranhão, a gente tem um espaço X, aí tem o espaço Y, aí aqui eu tenho a funçãozinha f, que está mandando pontos desse cara nesse cara. E aí eu dizer que ela é contínua em P, significa que quando eu olho o f de P aqui, a seguinte coisa acontece. Qualquer bola aberta que eu pego que tem esse ponto, então, a princípio a gente pode pensar que é uma bola centrada nesse cara, mas nem precisa ser, não precisa ser uma bola aberta centrada, basta que seja uma bola do tipo, sei lá, Y, R, uma bola aberta para algum... Pera. Tá? Você pega qualquer bola aberta que tem esse ponto, vai existir uma outra bola aberta, B', que a gente pode pensar que é uma bola de centro Z e raio algum S, tá? Aqui dentro, tal que todo mundo que você pegar aqui vai cair aqui dentro. Que no fundo é o que você já fazia com o intervalo aberto, só que agora você está trocando intervalo aberto por bola aberta. É essencialmente isso. Então, só colocar a observação aqui. Classicamente, a definição, na verdade, é assim. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se distância de x até P é menor do que delta, então a distância de f de x até f de P é menor do que epsilon. Aqui, como a gente está vendo isso pela primeira vez, convém observar algumas coisas. X e Y espaços métricos. O X tem uma métrica, ele tem um jeito de medir as coisas. O Y pode ter outra. Então, embora eu tenha usado D aqui e D aqui, são diferentes. Seria melhor dizer assim, ó, só no começo da vida, depois ninguém vai se importar com isso.
é só para deixar mais evidente o que está acontecendo, fazer assim, ó, x d e y d', não, x dx, assim, x dx e dy, espaços métricos, porque aí aqui eu coloco uma bola, eu coloco esse negócio aqui assim, coloco esse negócio aqui assado, e aí aqui eu coloco assim. Porque qual que é a ideia? A ideia é que eu mudando x e y, eu mudando a métrica que eu estou usando, eu tenho uma definição diferente para um contexto diferente. Então, depois que eu provar isso aqui, eu vou dar vários exemplos de como essa coisa traduz as diferentes noções de continuidade que a gente encontra na vida, mas em contextos métricos. Mas aqui, ó, só para vocês verem, o mais comum seria encontrar assim. Para todo epsilon existe um delta, tal que se você pegar um ponto no xão, qualquer ponto, que a distância até o P é menor que delta, mas a distância no x, então no y, a distância do f de x para fp é menor que o epsilon. Por que isso é equivalente? Porque se você tem essa definição está falando para qualquer bola aberta. Se eu quero mostrar que vale esse negócio, essa afirmação para todo epsilon, no lugar de uma bola aberta qualquer, você faz isso aqui, ó. Então, para ida, você pega como a sua bola aberta B a bola de centro F de P e raio epsilon. Como é para qualquer bola que tem esse ponto, em particular, isso é uma bola que tem esse ponto. Então, para este epsilon, esta definição me diz que existe uma bola, possivelmente não centrada no Pzinho, mas existe uma bola, tal que todo mundo nessa bola está aqui dentro. Aí você vai para a lista da aula passada. Aí você vê lá, uma das dicas era mostrar que se um ponto estava dentro de uma bola aberta, de centro num certo Zzinho, você conseguia uma outra bolinha que estava centrada nesse cara, que estava toda dentro dessa bola. Meio que você consegue centralizar, tipo, o ponto está fora do centro, eu consigo uma bolinha menor, que aquele ponto ainda está no centro daquela. E aí, se você faz isso, tome isso e use a dica Era o primeiro exercício, né? Não, era o segundo. Use a dica do segundo exercício. Segundo exercício. Tá batendo muito aqui? Não, é no vídeo. Hã? O vídeo que se foda. Deixa eu ver. Ali, né? Assim, eu tenho que evitar escrever nesse triângulo aqui, ó. Eu tenho que evitar escrever nesse triângulo aqui. Tá, aqui é triângulo das trevas. Triângulo. Não, aliás, triângulo da luz. Eu tenho que evitar a luz. Porque eu sou do mal. Como eu sou mal. Então, como eu consigo uma bola possivelmente não centrada, se eu uso a dica do exercício da lista, eu consigo centralizar uma bola em torno desse ponto, aqui, que aqui ele não está centralizado, eu faço uma aqui assim, e essa bola, estando centralizada, vai justamente estar me dando
esse delta, que eu vou conseguir fazer esse negocinho aqui para garantir isso. Reciprocamente, se eu sei isso, e aí eu tenho que trabalhar com qualquer bola que não está centralizada em torno desse cara, eu uso a dica de novo, centralizo, aí eu vou encontrar o epsilon que eu vou usar nessa definição. Então, na prática, é só para falar assim, se vocês estiverem estudando por alguma outra referência que vocês preferirem usar essa definição, pode usar. Se quiser usar essa que é com uma bola aberta qualquer em torno do ponto, sem estar centralizada, também pode. Tá? Eu gosto de descentralizar as bolas, porque aí a gente já fica... Ele faz esse negócio, eu perco a concentração. Que aí a gente já se acostuma a mexer com abertos, em vez de com bolas abertas. Porque quando a gente for mexer com topologia, já fica mais no clima da coisa. Então, 1,58, tá legal. Então vamos ver como que essa definição conversa com o que a gente já conhece, né? Então, exemplo, no caso de R, então no caso de x contido em R e y igual a R, a gente recupera a definição original. A gente recupera. Uma coisa é você falar, Renan, outra coisa é você escrever. Recuperamos, aqui tem que ser culto. Recuperamos a definição original. Por que a gente recupera a definição original? Porque aqui não tinha falado para vocês, mas quando você tem um espaço métrico, tipo, o x está contido em R, o próprio x é um espaço métrico. X é um espaço métrico com a métrica dada por d de x, a distância entre dois pontos A e B do x vai ser o que você já sabia, a distância entre eles. E por que uma definição tem a ver com a outra? Porque nesse caso, ó, note que a grande sacada é essa. O que vai ser uma bola aberta de centro x e raio R em X? Essa bola aqui são todos os pontos do x, que a distância desses pontos até o x é menor que R. Então, ó, um Z pertence a isso aqui, C e somente C, Z pertence a x, e a distância de Z até x é menor do que R. Só que isso é a mesma coisa que você dizer que o Z pertence a Z, ou pertence a x, interseção com esse intervalo aqui. X menos R, x mais R. Se você lembrar que na definição de função contínua que eu tinha colocado, aparecia uma interseçãozinha lá, tinha lá para todo x que pertence a x, interseção em j intervalo. X interseção j intervalo, eu estou essencialmente dizendo que é um tipo de bola aberta nesse lugar com essa métrica. Então, aquela definição secretamente estava falando de bolas. Tá? Então, a gente recupera a definição da análise 1.
Só que a gente ganha outras coisas. Por exemplo, para falar dessas outras coisas que a gente ganha, eu vou enunciar um teorema que vai facilitar muito a vida para listar mais exemplos. Vejamos o teorema. Sejam x e y espaços métricos e pzinho pertencente a x são equivalentes. Primeiro, dizer que a f é contínua no pontinho. Segundo, a outra definição de continuidade que a gente tinha em análise era como está com limites. Se o limite de uma rede é o P, então quando passar a F, o limite dessa coisa também vai ser. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, se x alfa é uma rede em x tal que x alfa converge para P, perdão. Então, f de x alfa converge para f de P. E terceiro, se a gente, em vez de usar a sequência, usar a rede, basta usar a sequência. É uma sequência em x tal que xn converge para P, então f de xn converge para f de P. Legal é que eu vou fazer a mesma prova que eu fiz em análise 1, só que trocando uma letra ou outra, a gente vai estar nesse contexto aqui. E aí, com isso, eu vou poder dar mais exemplos de coisas que são funções contínuas e não são funções contínuas em R2, R3, R4, Rn da vida. Mas a prova a gente vai fazer assim, 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 e matar o que tinha que matar. Volte sempre. A pessoa pode ficar no ar, ficar aqui, né? Não. Ainda mais com essa minha voz de taquara rachada, não, muito horrível. Então, prova, né? Não tem muita coisa que fazer. Para 1 implica 2, a gente tem f é contínuo, nesse ponto como hipótese, tem essa coisa convergindo para o ponto P como hipótese, quer concluir que isso aqui acontece. Então, para concluir que isso aqui acontece, a gente começa com, como a gente preferir, vamos tentar fazer do jeito mais simples. Dado um epsilon maior que 0, busca-se um índice A no domínio da rede tal que, se alfa for maior ou igual que A, for melhor que A, isso vai implicar que a distância do f de x alfa até o f de P é menor que epsilon. A gente busca-se
Eu ainda não sei. Eu ainda não sei encontrar. Mas o que eu sei é que a F é contínua no ponto. E eu tenho um epsilon. Então, a continuidade nesse ponto me dá um delta que faz alguma coisa. Então, pela hipótese 1, existe um delta maior que zero, tal que se a gente pegar a distância em x, deixa eu colocar aqui só para ser chato, para deixar claro que a distância aqui é uma e a distância aqui é outra. Vocês vão ver por que isso vai fazer diferença quando a gente estiver mexendo com os exemplos. Tal que se a distância em x de x até p for menor do que delta, então a distância em y de f de x até f de p é menor do que epsilon. A hipótese I me dá isso, mas ainda não é isso que eu queria. Eu queria um índice A que faz um negócio acontecer. Mas, secretamente, se você parar para pensar, se você olhar isso geometricamente, por isso que eu gosto às vezes eu gosto de interpretação geométrica. Eu coloquei a forca porque eu estou admitindo uma falha de caráter. Você não faz isso publicamente, grava. Mas, graficamente, eu tenho uma bolinha aberta em torno desse cara. Eu quero mostrar que a partir de um certo índice, os Fs dos x-alfas estão todos aqui. Mas o que eu fiz? Eu mudei de espaço e encontrei uma bolinha de raio delta, tal que todo mundo que está aqui, a imagem da função cai aqui dentro. Só que agora, eu estou com um intervalinho em torno de um ponto que eu sei que uma coisa converge para ele. Então, aqui eu sei que vai existir um certo A, tal que todos os pontos da rede vão estar aqui dentro. Se eles estão todos aqui dentro, a partir desse momento, quando eu aplicar a F, eles vão cair todos aqui dentro, que era o que eu queria. Então, o que a gente faz é observar que como x-alfa converge para x, existe um A, tal que se alfa for melhor que A, então a distância de x, a distância em x do x-alfa até o pzinho é menor que o delta. Eu estou falando que todos eles estão aqui nessa bolinha. Logo, se alfa é melhor do que A, então a distância em y do f de x-alfa até o f de p é menor que o epsilon. Porque se alfa é melhor que o A, então x-alfa satisfaz isso, mas se ele satisfaz isso, eu posso colocar ele aqui. Se ele está aqui, isso aqui acontece, mas aí no lugar do x fica x-alfa, que era exatamente o que eu queria. Conseguimos alegria. Como eu queria que o ar estivesse funcionando. Mas tá. Para o 2 implica 1, para o 2 implica 3, é automático, porque toda sequência é rede. Toda sequência é rede. E para o 3 implica 1. Deixa eu ver se a posição da luz ainda está. O Sol.
Ah, não ficou tão certinho, mas tá. Pro 3 implica 1, a gente faz aquele truque da contrapositiva. E eu vou fazer com um desenho, porque eu sou hipócrita. A gente quer mostrar que se isso acontece, então isso acontece. A gente vai supor o contrário. A gente vai fazer que se f não é contínuo no ponto P, então existe uma sequência que converge para o ponto, mas a imagem dessa sequência não converge para f do P. Mesma coisa a gente fazia em análise 1, só que aqui a gente vai... O desenho vai fazer sentido porque vai ter mais de uma dimensão, então vai fazer sentido fazer desenho com bolinha. Que em análise 1 não posso, porque é intervalo. Enfim. Tá muito ruim, senhor. Mas tá. Enfim. O que não tem remédio. Então, dizer que a função não é contínua, eu estou negando aquela afirmação do para todo epsilon existe não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, existe um epsilon que faz falhar alguma coisa. Que coisa ele faz falhar? Ele faz falhar o seguinte: não é verdade que para todo epsilon existe um delta tal que blá blá blá. Então, existe um epsilon tal que para todo delta que eu pego, para todo delta, não é verdade que todos os pontos aqui são mandados para cá pela F. Então, para todo delta, existe um x delta aqui dentro, que quando eu mando pela F, ele cai fora. Aí, o que a gente faz? Isso aqui não é para todo delta? Aqui era, existe um epsilon, tal aqui, para todo delta isso acontece. Então, agora a gente faz o seguinte, a gente pega delta igual a 1 sobre 2n e vai fazendo esse n ficar cada vez maior. Conforme eu faço esse n ficar cada vez maior, os x's correspondentes vão se aproximando desse p, porque eu estou diminuindo o raio. Então, ao fazer isso, os x deltas correspondentes formam uma sequência que converge para o pontinho P. Só que as imagens deles não convergem para o FP porque eu estou deixando ela sempre fora. Aqui. Então, eu mostrei que não é verdade essa afirmação. Eu obtive uma sequência que converge, mas que a imagem dela não converge. Beleza, parece um negócio idiota, mas tem umas consequências maravilhosas com as coisas que a gente já fez nas aulas anteriores. Então, exemplo. Considere R2 com a norma do máximo. Isso vai depender de norma no futuro, mas por hora vamos considerar com a norma do máximo. Oi. Então, com a norma do máximo, a gente já sabe, era um exercício da lista da aula passada, supostamente, então, sabemos
que uma sequência xn, yn converge para xy, C e somente C, xn converge para x e yn converge para y. Era o exercício 8, eu acho, daquela lista que eu coloquei lá. Eu acho que eu fiz um pedaço assim por alto. Mas... era o 3? Não era o 8? Mas tem naquela lista, em algum lugar tem isso. Então veja que secretamente, isso aqui está dizendo, secretamente, isto diz que a projeção, as projeções vou colocar aqui π1 e π2 são contínuos. O que é a projeção π1? Eu pego um cara da forma x1, x2, mando em x1. É a projeção na primeira coordenada. Pego um x1, x2, mando em x1. Esse aqui é a projeção que pega o x1, x2 e manda em x2. Por conta desse teorema, o que seria eu dizer que essa função é contínua? Seria eu garantir que sempre que uma sequência converge, vou fazer aqui, quero mostrar que essa coisa aqui é contínua, usando o teorema. Então, eu teria que garantir o seguinte: se xn e yn converge para xy, então, ainda não sei, vou só dar um shift, xn e yn converge para xy, o que a gente precisa garantir é que quando eu faço a projeção, quando eu aplico a função manda para o lugar correto. Mas eu não sei se isso é verdade. Ou eu sei. Porque, o que é π1 de xn e yn? É a primeira coordenada. É xn. O que é a primeira coordenada disso aqui? É x. Eu sei que se xn e yn converge para xy, então xn converge para x. Para qualquer sequência isso vai acontecer. Então eu acabei de mostrar que isso aqui não é uma interrogação, é uma implicação. Então, de fato, sim, essa aqui é contínua. Porque ela é compatível com o limite, ela comuta com o limite. Se eu trocar 1 por 2, aqui vai ficar yn, aqui vai ficar y, e eu também sei que é verdade. Precisa, é que eu sou burro, eu esqueci. Aí, yn, a gente também já sabe porque a gente tem esse então. Então, essa aqui também é contínua. Então, essas projeções são automaticamente contínuas. Só que isso diz pra gente mais coisas. Função projeção é contínua, grande porcaria. Mas veja só que depois de provarmos que composta de contínuas são contínuas, isso vai continuar valendo aqui. Compostas de contínuas
são contínuas, e a prova é muito rapidinha, mas daqui a pouco eu faço. Isto permite concluir que se você tiver uma funçãozinha, se tiver uma funçãozinha f que sai de x e vai em R cartesiano R, uma função assim, ela faz o quê? Ela pega um x e manda num par ordenado. Esse par ordenado a gente pode chamar assim, ó, f1 de x, f2 de x. Quem é esse xão? Não importa, se quiser pensar que é a reta, até para ficar mais fácil de desenhar, pode. Mas se isso aqui é contínuo, então a f1 de x em R e f2 de x em R também são. Que calor! Porque a F1 aqui está a F. O que é F1? É eu pegar a primeira coordenada da função F. Mas pegar a primeira coordenada de alguma coisa, você compor com a primeira projeção. Se essa é contínua e essa é contínua, então essa funçãozinha aqui, ela é necessariamente contínua. Então, essa composta é contínua. Mas não é só isso. Vale a volta. E aí que está a graça. A volta é a seguinte, e aí é assim que a gente usa para cozinhar a função contínua. Reciprocamente, se você tiver f1 e f2, duas funções que saem de x em R contínuas, então uma função f que sai de x vai em R cartesiano R, que manda xzinho nisso aqui, também é. Por que isso? Porque a gente vai usar a volta do exercício. Para mostrar que a projeção era contínua, a gente só usou a ida. xn e yn converge para xy, então valem essas duas coisas. Mas se valem essas duas coisas, então vale isso. Porque, ó, veja, se a gente quer mostrar que essa função é contínua, a gente pega é que aqui vai ficar ruim porque xn e yn eu vou chamar de z, só para não ficar muito confuso. A gente quer mostrar que essa função é contínua. É uma função entre espaços métricos. Então eu tenho que pegar um Zn
convergindo para Z e tem que dar um jeito de mostrar que f de Zn converge para f de Z. Não sei se isso acontece. Mas o que eu sei é que se Zn converge para Z, então f1 de Zn converge para f1 de Z. E eu sei que f2 de Zn converge para f2 de Z. Porque essas duas funções coordenadas são contínuas por hipótese. Só que agora eu tenho... Pensa que isso aqui é um xn, esse aqui é um yn. Então, se isso aqui converge para um ponto, isso aqui converge para outro ponto, então quando eu junto as duas dessa forma, elas vão ter que convergir. Então, quando você junta essas duas afirmações, deixa eu colocar aqui, essas duas dão para a gente que f1 de Zn, f2 de Zn, converge para f1 de Z, f2 de Z. Só que f1 de Zn, f2 de Zn é f de Zn. E f1 de Z, f2 de Z é f de Z. Então, a gente tem isso aqui. Moral da história, agora eu consigo cozinhar para vocês várias funções contínuas. Exemplo, então, que horas são? 2:30. Polinômios em várias variáveis. Se a gente pega... Cadê? Isso aqui, por exemplo, pega essa função... a própria P1, que sai de R, cartesiano R, e vai em R. E a P2, que sai de R, cartesiano R, e vai em R. Essa aqui pega XY. Deixa eu usar outra letra. Essa aqui pega ST, manda em S. Essa aqui pega ST, manda em T. No fundo, ela é induzida por um polinômio. Assim como, se você pensa na função identidade, a função identidade ela é induzida pelo polinômio x. F de x igual a x, é um polinômio. Pensa que agora a gente está com esse polinômio aqui, ó. Isso aqui é induzido por esse polinômio aqui, o p de xy, que é igual a x, esse aqui é o q induzido por q de xy igual a y. Agora, vocês lembram que em análise 1, produto de função contínua é contínua? Então pronto, na aula passada a gente viu aquelas propriedades operatórias de limite. Estava como exercício, mas vocês chegaram a ler pelo menos que em espaço normado, xn converge para x e yn converge para y, então você tem que xn mais yn converge para x mais y, e viu o do produto por escalar também. Se estava, acho que era exercício, tinha lá. Então, como aqui a gente está caindo na reta, a gente também pode fazer a multiplicação. A multiplicação também vai ser contínua. Então, se você fizer
essa coisa aqui, π1 vezes π2, a função que sai de R, cartesiano R, e vai em R, e pega ST e manda em S vezes T, essa função é contínua porque ela é o produto de duas funções contínuas. É o produto dessa por essa. Só que aí agora, se você pegar e fizer um certo alfa vezes π1 vezes π2, a função que sai de R, cartesiano R, vai em R, e pega todo parzinho e manda em alfa vezes ST, você está pegando uma função contínua e multiplicando por uma constante. Continua contínua. Pelos resultados da aula anterior, da aula de exercícios, com os argumentos que a gente via em análise, para ver que esses resultados eram traduções de dizer que certas funções são contínuas. Tudo bem? Só que aí agora, logo, se você tiver uma função, se f de R cartesiano em R cartesiano R em R, pega ST e manda numa coisa assim, que é um polinômio em duas variáveis, quando você olha cada um desses alfa e j, s e tj, é uma função contínua, você está fazendo uma soma finita de funções contínuas, que vai ser contínua. Então, funções polinomiais em duas variáveis são contínuas. E claro, aqui o que eu estou fazendo para R cartesiano R, vai valer para R cartesiano R, cartesiano R, vai valer para R3, para R4. Um outro exemplo é esse aqui, ó, outro exemplo. Esse aqui é caminhos. Esses são muito úteis, porque a gente pode trocar e deixar o R no domínio e deixar o contradomínio ser generalizado. Então, podemos ter funções da forma assim, R em Rn, geralmente chamados de caminhos. E por conta dessa construção aqui, é muito fácil você identificar quando uma função desse tipo ela é contínua. Porque uma função desse tipo ela faz o quê? Vamos pegar para n igual a 2, por exemplo. Você tem o domínio, que é R, então você vai pegar um tzinho e vai ter que mandar em algum par ordenado, dado por duas funções, que são os parâmetros, duas funções coordenadas. Esse caminho vai ser contínuo se somente se cada uma dessas coordenadas for contínua. Então, essa função, ela é contínua se e somente se F1 e F2 são contínuas. Exemplo dentro do exemplo. Com F1 de T igual a... Eu sei que eu não defini as funções trigonométricas em análise 1, mas a gente pode supor que a gente conhece elas.
Eu vou definir elas mais no fim de análise 2, usando séries de funções, essas coisas assim. Se você faz isso aqui, você tem a funçãozinha vocês já fizeram cálculo 3, né? Acredito. Então não tem por que eu me preocupar muito com isso, mas a função que sai de t e vai em R2, dada por f de t igual a cosseno t seno t, a imagem dela é o círculo. Então, isso aqui é a imagem da função. Imagem da função. O gráfico dela se aqui está a reta real, o seu domínio é a reta. Eu sempre sou ruim para desenhar essas coisas. Tá, pera aí, vamos lá. A reta é esse eixo aqui. Tá. E aí, conforme eu pego um ponto T aqui, eu estou realmente riscando, eu vou ter um f de t, então vai ser uma espiral. Pensa que, assim, em cada instante t, eu estou te dando um valor num plano. Então, conforme eu estou andando no tempo, esse ponto no plano está se movendo. Se você faz com que o tempo seja esse eixo, cada um desses planos aqui são os estados onde a função pode estar em cada instante t. Então, conforme eu vou andando nessa direção, eu vou descrevendo essa imagem. Então, se eu vou fazendo essa imagem enquanto eu mexo a minha mão no tempo, eu vou fazendo uma espiral desgraçada. Então, eu não vou conseguir desenhar isso. Mas é tipo isso, é uma espiral. Tá? E ela é contínua porque é contínua em cada coordenada. Tá? Cuidado só para não cometer alguns abusos que, assim, cuidado. Observação, né? Observação. Cuidado. Aqui, esse jeito automático de saber se uma função é contínua ou não, é quando a potência, o cartesiano, está no contradomínio. Quando o cartesiano está no domínio, é pontinho, pontinho e gritaria. Porque coisas estranhas podem acontecer. A função f é porque aqui a gente tem às vezes a impressão de que a gente está travando uma variável, mas a gente não está. Queria fazer. Quando R2 está no domínio, a continuidade ou não
de F F de R2 em R é mais delicada. Essencialmente porque a gente ganha muitas direções quando a gente está no R2. Quando a gente está em R, eu tenho um ponto aqui, as sequências que podem convergir para esse ponto, elas vêm por aqui, ou elas vêm por aqui, ou elas vão oscilando entre essas duas direções, elas podem chegar oscilando. Assim. Mas ainda assim são duas direções. Quando você está no plano, ou em coisas com dimensões maiores, você pode ter coisas chegando por aqui, coisas chegando por aqui, coisas chegando por aqui, coisas chegando assim. Então, simplesmente explode a quantidade de direções que você pode não testar. Então, como exemplo, exemplo barra exercício, a função f de R2 em R, que manda 0, 0 em 0 e que manda xy em xy sobre x quadrado mais y ao quadrado. Essa função é contínua? É uma pergunta. E por ser uma pergunta, porque a resposta é não. Mas, assim, essa função ela é bem peculiar, porque se você tenta fazer, se você fala assim, fala um ponto para ser o y, 5, aí você trava 5 aqui, tudo que tiver y você coloca 5, e aí isso virou uma função de R em R. Vai ser contínua. Vai ser sempre. Se você. Qualquer número que você trava, ela é contínua quando você trava. Da mesma forma, se você travar do outro lado, escolhe um número para ser x e. Só que, se você olhar a função pura assim, ferrou. Ela não. Essa função não é contínua. Porque. E ela não vai ser contínua em 0. Porque se você pegar pontos correndo juntos, aí isso aqui vai, tipo, se você pega um ponto da forma TT e manda para cá, vai ficar T vezes T sobre T ao quadrado mais T ao quadrado, que é T ao quadrado sobre 2T ao quadrado, que é 1 sobre 2. Supondo que T é diferente de 0. Só que se você pega esse TT indo para 0, então você se aproxima da origem pela diagonal, a imagem da sua função teria que ir para 0. Só que ela vai para meio. Então essa função não é contínua. E se você se aproximar por outras direções, pode dar umas outras coisas mais loucas ainda. Então, assim... Só cuidar, eu não... Assim, essa parte de cálculo 3 em análise fica mais para análise 3. Ela não fica para análise 2. Mas só para vocês se acostumarem, verem algumas coisas assim. Até aqui tudo bem? Assim, tipo... Módulo calor tá dando para... Ok. Eu quero imaginar que é o calor, e não que vocês já estão, tipo, enjoados de mim. Assim, tipo. Porque é muito cedo para estar enjoado de mim.
Porque você ainda tem muita aula. Não tem nenhum problema em estar enjoado de mim, mas é que tem muita aula. Eu vou fazer só mais um exemplo. E aí eu deixo a parte de transformações lineares para sexta-feira. É um exemplo bobo, mas importante. Em geral, ele é deixado como exercício. Aqui eu vou fazer como exemplo. A função determinante é contínua. Vocês lembram do determinante? Determinante. Aqui tem muitos abusos de notação, e tem várias formas de fazer isso. Aqui, o que eu estou pensando no determinante? Determinante é um negócio que pega uma matriz quadrada um N e ela cospe um número, que é o determinante da matriz. Tá? Agora, isso aqui é um vetor do Rn. Aqui é um reticências, mas é um vetor do Rn. E esse outro aqui também é um vetor do Rn. Então, são N vetores do Rn. Então, eu posso meio que pensar nisso como sendo uma coisa que mora no Rn vezes N, ou Rn ao quadrado. Eu pego um vetor de N ao quadrado entradas, e a cada N entradinhas eu finjo que é um vetor. Ou uma coluna. E aí eu encaro isso como sendo uma matriz. É feio? É, mas... Enfim. Quem nunca foi na cozinha de um restaurante? Então, a função determinante, eu posso pensar ela como sendo uma função que sai de Rn ao quadrado e vai em R. Tudo bem? Até aqui, beleza? Agora, vamos ver o que essa função faz no fundo quando n é igual a 1, por exemplo. Quando n é igual a 1, a matriz só tem uma entrada. O determinante de uma matriz de uma entrada é a própria entrada. Então, o determinante que sai de R em R pega uma matrizinha assim e manda em A, é contínua. Tudo bem? Para n igual a 2, o determinante vai sair de R4. Ele vai pegar uma matriz ABCD e vai mandar em AD menos BC. Isso é uma expressão polinomial em 4 indeterminadas. Ele está falando para você pegar, isso aqui é a função, isso aqui é a mesma coisa que eu estivesse falando, que eu peguei uma função f, a, b, c, d, e isso eu estou dizendo que eu vou calcular isso fazendo AD menos BC. É uma expressão polinomial. Não tem nenhum coeficiente de grau zero, né? AD menos BC. Pelo exemplo lá anterior, quando você generaliza, eu fiz função polinomial de 2 variáveis, mas com 4 vai ser a mesma coisa. Essa função é contínua. Se você for procedendo indutivamente, aí eu não sei se vocês chegaram a ver fórmula de Laplace para determinante.
aquela expansão em cofatores, aquele... Tipo, tem que calcular um determinante de ordem 5. Vocês choram ou vocês sabem como faz? Já viram em algum lugar como faz? Não? Vocês podem falar, se pensar parecido com a sim. Você tá falando aquele negócio que faz sarros, aquele negócio assim, não? Mas não salva, vai fazer diferente. É aquele que você vai caminhando na linha ou caminhando na coluna. Isso. É essa formulinha. É tipo uma dancinha de TikTok. Tá. Tipo assim, ó. Eu tenho uma matriz de ordem 5. 5 é tão grande que eu vou fazer assim, com reticências. Aí eu quero calcular o determinante desse negócio. Aí o que a gente pode fazer? Tem várias formas, mas eu posso, por exemplo, eu fixo essa linha, por exemplo, aí eu faço aquele negócio. Eu pego A11, multiplico por menos 1 elevado a 1 mais 1, somado daqui, e multiplico isso pelo determinante do que sobra quando eu corto essa linha e essa coluna. Vou chamar isso aqui de C11. Aí eu ando para o A12. Aí no A12 eu vou multiplicar esse A12 por menos 1 elevado a 1 mais 2. E aí eu vou multiplicar pelo determinante de C12. Onde C12 é que eu obtenho quando eu corto essa linha e corto a segunda coluna. E vou andando dessa forma. Esse procedimento, no fundo, está falando que a função determinante da minha dimensão nova, para eu saber fazer ela, eu tenho que saber da dimensão velha. Se na dimensão velha eu já sabia que era contínua, na dimensão nova, eu vou usando essa fórmula, eu vou expressar o determinante como sendo uma constante vezes uma variação de uma função que era contínua pelo passo anterior. Supondo por indução que ela era. E aí sai por indução. Explicitamente, a função determinante nesse caso, determinante de A aqui, é isso aqui, somatório de A1i igual a 0 até N, menos 1 elevado a I, 1 mais I, vezes GI aplicado a A, onde GI é a função que sai de Rn ao quadrado. Essa função vai em R, N menos 1 ao quadrado. O que acontece? Aqui eu tenho as matrizes de ordem N. Esse processo de jogar fora toda uma linha e toda uma coluna é uma projeção. Eu estou focando em certas coordenadas e esquecendo outras. Projeções são contínuas, e mesmo projeções mais gerais. Então, argumentando com algum cuidadinho, mas usando tudo que a gente viu nessa aula, esse processo de você cortar vou escrever assim.
Esse processo de você cortar na 10ª coluna e na 1ª linha e ficar com o que sobra, isso é uma função contínua. Aí o que você está aplicando depois pela fórmula de Laplace? Você vai aplicar o determinante. Isso é você aplicar uma função, outra função contínua. Composto de funções contínuas é contínuo. Então, cada uma dessas GIs é contínua, eu estou multiplicando por uma constante é contínua, soma de funções contínuas é contínua. Acabou, determinante é contínuo mostrado no braço. É feio mostrar que é contínuo. Mas no futuro, daqui umas 2 semanas, o fato do determinante ser contínuo, a gente vai tirar um montão de coisa de graça, assim. Rapidão, bem legal. Mas tá bom. Vimos, então, alguns exemplos de funções contínuas. Na próxima aula eu vou falar de transformações lineares. E como que a gente verifica que elas são contínuas de modo mais fácil. Na verdade, para a gente, em análise 2, toda transformação linear vai ser contínua. Quase todas. Mas é isso. Por hoje tá bom. Muito obrigado por sobreviverem. Sei que condições insalubres de trabalho. Mas é isso.